Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje vamos conversar sobre agências para escritores iniciantes. Como uma agência pode nos ajudar? Que tipo de agência existe para o escritor iniciante? Como a gente pode fazer para promover uma carreira, iniciar uma carreira, turbinar uma carreira? Para conversar conosco, depois da vinheta, vai aparecer aqui a Lu Aranha, inclusive vai nos contar um projeto novo que ela está lançando de agenciamento literário, agenciamento de divulgação. Então não deixem de curtir o nosso vídeo, colocar nos comentários também dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto, e depois da vinheta a gente começa. Lu, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Quem conhece o canal está acostumado com a presença da Lu Aranha por aqui, nas lives das quintas-feiras, às 18 horas, em vídeos gravados. A Lu está com uma série sobre e-books também aqui no canal, bem bacana. Mas hoje eu convidei a Lu para conversar sobre agências literárias, agências de divulgação, porque a Lu está criando um projeto novo. E ela vai nos contar um pouquinho que projeto é esse, e aí a partir dele a gente vai conversar sobre agências. Lu, que projeto é esse que está criando? Em primeira mão vai contar aqui no nosso canal. Então, o nosso projeto novo é a Incubadora Narrativa. E a Incubadora Narrativa é uma ideia de agência para ajudar o escritor a construir a sua carreira. É interessante, né, Marcelo? Porque ao longo dos anos eu venho acompanhando muitos escritores nesse processo de construção dos seus livros, de escrita, e lá no final, quando a gente termina a obra, muitos deles precisam de ajuda, precisam de auxílio para descobrir como é que vão publicar, entender qual é a maneira, onde é que está o público do seu livro, e muitas vezes também para divulgar essa obra, né? E com a minha experiência como escritora independente, que fiz aí uma carreira, né, lançando meus livros, controlando todo esse processo, né, desde a escrita até a divulgação, eu aproveitei, então, essa experiência para trazer a incubadora narrativa, que tem essa ideia de agenciar o escritor para ajudar ele a construir uma carreira mesmo. Então, olhando para todos esses pontos, desde a escrita até a divulgação. Então, como a escrita também entra nesse processo? Porque o escritor, por vezes, precisa de ajuda antes, durante e depois da publicação do livro. Então, a escrita entra nesse processo, porque do momento que a gente acompanha toda a obra, desde o planejamento, desde a ideia inicial, a gente vai direcionando essa obra para o público certo. E quanto mais a gente conhece o próprio público, mais fácil é tu alcançar os teus objetivos. Então, dentro desse processo da incubadora narrativa, a gente abriga autores que estão com a ideia e que ainda não começaram o seu processo de escrita, aqueles que já estão no processo de escrita, aqueles que já finalizaram o seu manuscrito e também quem já lançou, mas não está satisfeito com o rumo depois desse lançamento, né? Então, a incubadora é para abranger todos esses escritores que em algum momento precisam de ajuda na sua carreira, seja para escrever ou seja para vender. Eu estava olhando o site, eu até vou colocar o site para o pessoal ver também aqui na tela. Aliás, o endereço do site está aqui, gente, incubadoranarrativa.com.br. E eu estava olhando o site, Lu, e eu achei interessante que tu trabalhas primeiro com dois conceitos de agenciamento, né? Porque a gente fala muito sobre agenciamento literário, que aliás é o sonho de qualquer escritor, é encontrar um grande agente, como um jogador de futebol encontrar um grande empresário. Mas como que o escritor iniciante vai conseguir chamar atenção e atrair um grande agente literário, esses que trabalham com Netflix, com grandes editoras? Então o autor iniciante tem que começar a carreira. E aí tu propões aqui esse agenciamento literário para escritores que estão começando uma carreira e também o agenciamento de marketing. Qual a diferença desses dois agenciamentos aqui? Bom, o literário é isso, ele vai ajudar a construir essa carreira. Então, ele pode abranger desde este escritor que está no processo de escrita até aquele que já vendeu, mas que precisa de um auxílio para entender quais são os melhores lugares para se estar, onde que deve aparecer, como que pode fortalecer o seu nome e a sua marca. Já o agenciamento, já a agência de marketing, ela funciona direcionada para a divulgação. Então, é quando o escritor já tem, de alguma forma, consolidado esse público, já tem as suas obras, de alguma forma, publicada e precisa divulgar mais para chegar a novos leitores. Então, o agenciamento literário, ele também vai trabalhar um pouco com a questão da divulgação, obviamente, mas ele é mais abrangente, ele pega o todo, enquanto de marketing vai mais direcionado apenas para divulgação.
E eu também estava reparando que aqui em agenciamento literário, tu fizeste uma divisão entre impresso, e-book e ambos. Porque acho que o grande desejo dos escritores é publicar impresso ainda, mas a Lu tem uma carreira abrangente aí, ela inclusive viveu de direitos autorais da Amazon por muitos anos, hoje divide, claro, com o nosso curso e agora com a agência. Mas então, Lu, por que essa divisão aqui entre quem foca em impresso, quem foca em e-book e mesclando os dois? Porque é interessante, Marcelo, a gente pensar que nós temos também diversos públicos, né? Então, assim como tem o escritor que quer trabalhar com e-book na Amazon e que é um bom caminho e que muita gente, né? Eu brinco que eu venho da segunda geração de autores da Amazon. Teve uma primeira geração que veio antes, mas tem muita gente ainda se colocando nesse mercado dos e-books e com foco nele. O impresso talvez seja uma consequência para esse pessoal, mas o foco realmente é trabalhar a literatura de entretenimento e, mais especificamente, a escrita e venda de e-books, né? O e-book, obviamente, ele vai ter de todos os gêneros e nichos literários, mas ele tem um enfoque mais específico num determinado público. Muita gente não sabe nem como é que lê um e-book, e para essas pessoas não interessa também escrever um e-book. Então, para isso, tem para quem só foca em impresso. Mas também tem aqueles escritores que querem tudão, né? Que querem o impresso, que querem o e-book, que querem. Meu caso, eu quero tudo. Se pudesse, Querem Netflix tudo. também. Faz Então, tem parte. para todos Mas os isso, gostos. Mas isso também tem a ver com o perfil de autor e texto. Então, alguns textos dos autores, porque tem primeiro que tem autores que nem sabem direito que gênero vão escrever, escreve cada livro de um gênero diferente, um estilo diferente, e inclusive a consultoria de alguém como a Lu ajuda a pessoa a entender como carreira. Porque eu sempre digo, né, Lu, tem gente que faz nosso curso, formação de escritores, ou outros cursos de escrita, para aprender a escrever melhor, sem pretensão de publicar, quer escrever melhor, gosta de escrever, isso faz bem para ela. Tem gente que faz esse tipo de curso para publicar um livro. O nosso curso publica livro ao final. Então as pessoas vão lá para publicar um livro, realizar um sonho. Mas elas também não têm tanto essa pretensão, esse desejo de criar uma carreira, de continuar publicando, de publicar mais de um livro. E tem pessoas que de fato querem desenvolver carreira, querem publicar o primeiro livro, pensar no segundo, no terceiro, querem de repente publicar regularmente na internet, ter seguidores nas redes sociais, querem publicar na Amazon, porque sabem que hoje tem um público na Amazon interessante também, e isso faz com que a pessoa no futuro venha ter uma renda extra e até vire a ocupação principal. Não sei se foi teu caso, Lu, eu trabalhei por muitos anos com outras coisas, fiz site, depois dei aula em faculdade, e daí em algum momento eu fui fazer conta, eu estava ganhando como escritor mais do que eu ganhava na minha outra profissão. E aí foquei aqui nos cursos, oficinas e impulsionei essa minha carreira de escritor. Então, no começo parece impossível, mas à medida que a gente vai passo a passo, pé no chão, devagarinho, a coisa pode acontecer. E a agência, pelo que a gente conversou, tem esse objetivo mesmo de focar em quem quer construir carreira. Não necessariamente ser um profissional, mas construir uma carreira. Exatamente, porque é isso, né, Marcelo? Muitas pessoas escrevem e vão continuar com as suas profissões paralelas, mas querem ser reconhecidas como escritores, querem ocupar esse espaço, querem, né, saber que quando vão publicar o próximo livro já tem esse público formado. Então, a agência também é para essas pessoas, não é para quem quer ser um profissional da escrita e sobreviver o resto da vida apenas Não escrevendo apenas, livros. né? Também, né? Também teremos esses escritores, mas ela é para quem também quer manter a sua profissão paralela, mas almeja aí tá publicando, ou às vezes até nem está publicando com tanta frequência, mas almeja construir uma carreira no sentido de que aquele conteúdo do livro abre uma outra porta e ele quer, né, aproveitar essa outra porta, palestras, editais escolares, enfim, tudo isso a agência vai estar atenta, né, para o perfil do escritor, para o perfil que ele quer também de público, mas também para o perfil do seu texto. Porque às vezes a gente quer uma coisa com o nosso texto e o nosso texto não é para aquilo. Não combina, né? Exatamente. A gente vai ter aqui os valores, né? Eu acho que o pessoal fica curioso também quanto custa uma agência. E antes de colocar os valores, vale dizer que agências literárias ou agências desse estilo são muito centradas na pessoa que é uma profissional experiente e tal, aqui no caso a Lu. Então, tem o desafio de quantos autores a Lu vai conseguir atender. Como ela está lançando a agência, nesse momento todo mundo pode se inscrever, ela vai fazer uma seleção, ela vai fazer uma entrevista, mas eu imagino, Lu, que como eu conheço outras agências, né, a Increase, da Grazi,
em algum momento a agência começa a selecionar os autores em que ela percebe mais potencial, que ela percebe mais possibilidade de ter ganhos futuros em participações. Então, não é o teu momento ainda, né? Nesse momento, a pessoa pode ir lá, se inscrever e só vai ver se o perfil é adequado, claro, se ela tem qualidade para participar. Existe uma seleção, né, Marcelo? A gente precisa ter algum critério até para poder atender com qualidade. Talvez um determinado escritor não faça parte do meu perfil. E aí eu preciso também ser sincera com o escritor e dizer, olha, né, nesse momento não faz parte do nosso perfil e tal. Mas precisa ter essa seleção, mesmo que ainda não seja tão rigorosa, mas há sim um conhecimento de quem é o escritor, de qual é o texto e de para quem ele publica. Qualidade, né? Porque a pessoa. Claro que o pessoal do Formação de Escritores, depois eu vou contar que vai ter uma parceria aí nesse começo com a incubadora, mas tem pessoas que de na madrugada sonharam com um livro, escreveram um livro e querem, de repente, que publique, que divulgue. E aí não adianta, porque vai ser voo de galinha, vai divulgar, não vai acontecer, não vai dar certo, a pessoa vai culpar ainda o divulgador. Mas falando em valores, primeiro que o mundo ideal de uma agência, eu acho, aqui eu vou falar sinceramente, né? Eu acho que é trabalhar com percentuais, não valores fixos. Por quê? Porque o agente, ele, assim como o empresário jogador de futebol, recebe lá 20%, 30%, 15% dos direitos de um autor. Só que qual é a grande dificuldade de um autor iniciante contratar uma agência? Como ele não tem receita ainda regular ou relevante, as agências não se interessam por ele e sequer leem o material. Então, aqui me parece que a Lu propôs uma forma de remuneração fixa para garantir, claro, o trabalho, que é trabalhoso, né, Lu? Mas sem o percentual, né? No primeiro momento, tu vai ter só essa remuneração fixa e o autor, se ele receber 10 mil reais, 15 mil reais, vendeu muito algum livro, não tem participação. Pode falar. Não, eu ia dizer, a ideia é exatamente essa. Eu vou colocar aqui vamos colocar no ambos para a pessoa ter uma noção, né? Então aqui estão os pacotes, ó. São 3 pacotes, né? 290, 590, 990. Em linhas gerais, Lu, claro que as pessoas depois vão entrar no site com calma, até vou colocar o endereço do site de novo aqui, mas em linhas gerais, o que muda em cada pacote? Muda o que vai ser atendido, o que vai ser entregue para esse escritor. Então, por exemplo, o escritor está bem no início, ainda nem começou a escrever ou tem um ritmo mais lento de escrita, ainda não está pensando em publicação. Tem um pacote start para ele. E outro escritor, ele já está ali, né, publicando, já está ali escrevendo com mais frequência, precisa de uma atenção maior, já tem um plano de quando vai lançar. E pode estar até publicando, né? Não é um problema isso. Sim, até publicando, ou já com livro publicado, a gente tem o pacote completo. E tem o pacote profissional, que é aquele que vai acompanhar o escritor de ponta a ponta durante todo o processo e que vai ficar ali de mãozinha dada com ele, avaliando também propostas de editoras, de gráficas, vendo o que é mais valioso para aquele escritor naquele momento, qual o melhor caminho. Então, o que muda basicamente nos pacotes é a quantidade de texto mensal que eu vou acompanhar, né? A produção de escrita do escritor que eu vou acompanhar e também os serviços que vão ser oferecidos a mais conforme vai aumentando o pacote. Muito bem. E eu acho assim, aí quem está ouvindo e pensando qual será o melhor pacote para mim, eu acho que tem duas questões práticas da vida que valem aqui, tempo e dinheiro. Se a pessoa ela não tem tanto tempo assim para produzir mais, para correr com a sua carreira, ela precisa escolher um pacote start, talvez o completo. Não adianta ela escolher profissional, porque ela não está conseguindo dedicar ainda um tempo para a carreira e ela nem tem essa pressa, talvez. Então, quanto mais pressa, mais o pacote precisaria ser maior, né? E quanto menos pressa, o start parece bastante adequado. Outra questão, claro, é financeira, porque existe um investimento aqui. E esse investimento, inclusive, ele inclui a divulgação, né, Lu? O que torna interessante para o autor, porque se a gente for procurar uma agência de marketing, já vai investir esse valor aqui apenas com marketing. Mas a pessoa também não deve sair pegando empréstimo ou fazendo loucuras financeiras. E aí, claro, se para ela o que é possível para começar é o start, começa no start, gostando, começando a ver resultado, vai para o completo. Ah, não, eu tenho uma situação financeira mais estável, eu estou com uma grana para investir em livros, então, de repente, a pessoa vai investir no completo.
Inclusive, às vezes os autores gastam uma nota fazendo livro com editoras, né, que cobram valores bastante altos por vezes, e aqui com a Lu é possível que vai otimizar isso, vai investir menos, vai lançar a Amazon, vai lançar impresso em parceria com editoras. Enfim, então acho que cuidem também a questão tempo e dinheiro. Lu, o que é esse cashback para impulsionamento aqui? Então, é um retorno, né, de dinheiro desse pacote que é oferecido para impulsionar publicações nas redes sociais dos escritores. Então, à medida que a gente vai produzindo esse conteúdo, ou até mesmo o escritor vai produzindo no pacote Start, por exemplo, é ele que produz. Mas a gente vai indicando qual é o conteúdo e nós mesmos fazemos o impulsionamento e controlamos as campanhas. Só para deixar claro, então, né? Não é que a pessoa vai pagar R$ 40 além dos 290. Ela vai, dentro dos 290, a Lu pega R$ 40 e coloca isso em anúncios de rede social. Claro que daqui a pouco rede social, outra plataforma que achar adequado. Mas isso é importante, né, Lu? Porque quem trabalha profissionalmente como a gente sabe que as redes hoje não entregam quase os conteúdos se não houver impulsionamento, se não houver o anúncio. Então a Lu está abrindo mão aqui de R$ 40, que dá quase 20% do valor, em prol desse impulsionamento, porque imagino que tu acredite que assim é que a coisa vai andar. E uma outra coisa, né, Marcelo, é que a gente tem que pensar também que os pacotes foram planejados para que haja uma diluição dos custos. Então, por exemplo, a leitura crítica, que seria, né, um gasto que o escritor teria, uma edição do livro, uma diagramação, tudo isso está diluído no pacote. Fora que tem também os encontros mensais virtuais, né? Com plantão de dúvidas, então a pessoa pode vir para o encontro e tirar suas dúvidas, e também, dependendo do pacote, a pessoa tem um encontro mensal ou um encontro bimestral. Então, que é individual, onde a gente vai conversar especificamente sobre as questões daquele escritor, que podem ser relacionadas ao texto, à divulgação, ou enfim, o que está acontecendo no momento da vida daquele escritor. Bem legal. E, na verdade, tu já fazias muitos desses serviços. Agora parece que eles estão mais agregados num pacote. Ao invés de fazer individualmente, ali a Lu sempre fez mentoria, leitura crítica, agora agrega tudo isso. Além de... Tu é formada em quê mesmo, Lu? Porque tem coisas ali de divulgação e tal, o pessoal pode se perguntar. Eu sou formada em História e Jornalismo, mas eu nem conto que eu sou formada em História porque eu nunca atuei na área. A minha formação é a História primeiro, depois Jornalismo, e eu trabalhei muitos anos com assessoria de imprensa, né? Então também tenho um currículo aí pesado nesse sentido de assessoramento, de atendimento de cliente. E depois, né, virou a minha vida para a escrita e eu fiquei alguns anos só publicando os meus livros na Amazon e tal, até que comecei a dar aula, fazer as mentorias. E tudo isso é exatamente como tu disse, eu já fazia. Eu já fazia mentoria, eu já fazia a leitura crítica, eu já fazia divulgação de alguns escritores, eu já dava esse suporte, né, de analisar contratos, de olhar, de indicar o que seria melhor naquele momento para a carreira. Então, agora a gente junta tudo isso dentro da incubadora narrativa, nesses pacotes, para ir diluindo, para facilitar também para o escritor. Porque é um trabalho de médio e longo prazo, né? A pessoa às vezes contrata para um serviço de 3, 4 meses, mas ela não vai conseguir ver retorno porque demoram meses, às vezes até alguns anos para as coisas começarem a acontecer. E quantos livros publicados, Lu? Eu tenho 38, em breve 39, mas pela primeira vez um livro técnico. Técnico não, é um livro sobre escrever narrativas, no caso. É um livro sobre a escrita de narrativas longas. Quando tiver pronto esse livro, a gente fala de novo. Gente, só para anunciar, então, para quem faz formação de escritores, especialmente quem já está concluindo o curso ou já concluiu o curso, a gente vai abrir um grupo. Esse grupo já vai abrir agora, nessa semana, é capaz de nem ter mais vaga quando a gente gravar esse vídeo. Mas esse grupo deve ser aberto a cada semestre ou a cada ano, com uma mescla do formação com a incubadora, a gente chama de formação pro. Então, são alunos do curso que vão fazer em grupo esse projeto, para que eles possam trabalhar de forma com custo-benefício ali melhor. E depois que acabar o período do grupo, aí sim decidir se vão se manter como clientes da agência, se vão primeiro produzir o livro, enfim. A gente tem essa ideia de grupo que vai ser uma espécie de uma extensão do formação, dentro dos valores do formação também, para que a pessoa possa seguir carreira, iniciar a carreira, potencializar a carreira, renovar a carreira, como for,
mas tem essa parceria que a gente fez aí com a Lu. Lu, obrigado pela atenção. Tem alguma coisa que faltou dizer aí? Acho que era isso, gente. Vamos incubar as carreiras, vamos incubar os nossos livros e eu tô aqui à disposição. Aliás, já que falou em Só me incubar, chamar. o que é incubadora? A incubadora, as pessoas estão vendo assim, incubadora com K. Primeiro vamos explicar o que é incubadora, depois explicar esse K no meio. Incubadora é essa ideia, né, da gente trazer um projeto, tornar nosso e fazer esse projeto crescer. E o Ink é uma brincadeira, né? O K ali é uma brincadeira com a tinta, tem tudo a ver, então, com a nossa ideia de escrever, né? Por isso também o narrativa. O Ink é tinta, né? E, enfim, acho que a gente falou bastante coisa. Rede social já tem? Já tem sim. Além do site, vocês podem nos seguir no @incubadora com K, narrativa, tudo junto no Instagram. Muito bem. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. Não deixem de, claro, de deixar aí o comentário no vídeo, perguntas, também curtir o nosso vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Estamos arduamente, Lu, tentando chegar nos 10 mil. Estamos indo, né? Estamos no meio do caminho entre os 5 e os 10. E seguindo aí com nossos vídeos, uma vez por semana, publicando vídeos gravados. Quase toda quinta-feira com as lives às 18 horas. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.